Amigas e amigos, ainda repercutindo os acontecimentos terroristas do dia 8, eu faço mais um comentário aqui extemporâneo. Ainda não consegui retomar a regularidade dos comentários aqui no outro lado da notícia, mas eu quero falar um pouco exatamente das repercussões. Acho que, antes de mais nada, cabe aqui caracterizar bem, né, do que se trata, quais foram as motivações políticas e ideológicas daqueles acontecimentos. No vídeo passado eu comentei que isso tem gradação. Certamente as pessoas que estão envolvidas ali não podem ser, né, categorizadas, né, todas no mesmo sentido, né, no mesmo parâmetro. Tem as pessoas que foram envolvidas por diferentes motivos. Tem o que eu comentei também, as correias de transmissão, que vão transformando as pessoas em seres irracionais, em fanáticos. Isso decorre, evidentemente, da famosa lavagem cerebral, que esvazia, essa lavagem cerebral esvazia as pessoas, né, de capacidade cognitiva, de cognição social, de raciocínio intelectual. Num país com uma ignorância muito grande por conta da nossa história, né, da estrutura social brasileira, isso naturalmente tem aí potencial para ser explorado. E, evidentemente, que entra a famosa luta de classes, as pessoas que são privilegiadas num sistema de parasitismo, de escravismo, né? Essas pessoas tendem naturalmente a procurar fazer passar uma explicação de acordo com seus interesses econômicos que traduzem um pensamento, né, uma ideologia, consequentemente, isso se transforma em ação política. Eu acho que entender este complexo de elementos é decisivo para a gente fazer aquela famosa questão da análise concreta da realidade concreta. Quando se fala de nazifascismo, eu tenho falado aqui bastante sobre isso, o que vem a ser o nazifascismo, as ideias da extrema-direita que ganham nominações ou denominações diferentes em determinados momentos da história, em determinados países, localidades, né, elas vão mudando as suas formas, as suas denominações, mas as ideias são as mesmas, são ideias produzidas exatamente na origem dos problemas sociais, das contradições, dos antagonismos que são produzidos na sociedade. Agora, é preciso também, eu sempre digo aqui, que as palavras têm peso. É preciso caracterizar bem as coisas, né? Quando se fala de terrorismo, é preciso procurar lá na origem, na raiz do problema, né? A raiz da palavra, o que significa terrorismo? É causar terror. Isso parece óbvio, né? Mas diante de, às vezes, da vulgarização, né? Da repetição constante dos termos, eles vão perdendo a sua ligação com as suas raízes. Terrorismo está ligado ao terror, quer dizer, você fazer algo que aterroriza as pessoas. Um ato que causa pânico, né, que causa exatamente essa sensação, né, de é, impotência diante de uma ação brutal, algo assim. Né? Então, o terror, governar pelo terror, fazer uma ação com base no terror, né, isso é exatamente o terrorismo. Então, nós temos aí, portanto, uma fundamentação na raiz da palavra para a gente entender que essas ações, sim, têm o sentido de terrorismo. Mas é essa questão, né? É preciso sempre a gente fazer a tal da análise concreta da realidade concreta. É diferente de outras ações, a extrema-direita, os terroristas tentam dizer que também existem terrorismo, né, de quem é de esquerda, né, tentam justificar as suas políticas, as suas ações terroristas com outras ações que eles dizem que são terroristas. Os Estados Unidos, por exemplo, tem lá a sua retórica antiterrorista, sendo que eles próprios são os verdadeiros terroristas. Política de Estado. Né? O Estado de Israel, por exemplo, né, é um Estado terrorista. As ações que os Estados Unidos praticam mundo afora de guerras, de bestialidades, nós estamos vendo agora os Estados Unidos ocupando o território da Ucrânia para fazer guerra, para apavorar, né, as bases da OTAN, essas coisas todas, a política, enfim, do terrorismo de Estado, da política externa baseada no terrorismo, que era exatamente
a política do regime do Hitler, né? Sobretudo o regime do Hitler, tudo que gravitava em torno do regime do Hitler era exatamente o terrorismo de Estado, política de terrorismo, de aterrorizar as pessoas. E isso depois da Segunda Guerra Mundial, né? Isso foi assumido como política do expansionismo do regime dos Estados Unidos. A Guerra Fria, por exemplo, teve muito de terrorismo, à medida em que eles foram desenvolvendo uma escalada, algo como a gente está vendo agora com a OTAN, foram desenvolvendo uma escalada armamentista. Naturalmente, os países da União Soviética, né, sobretudo liderando o bloco dos países socialistas, fizeram também a sua corrida no sentido da defesa, né? É importante a gente situar as coisas nos campos ideológicos. Qual era o sentido ideológico de um sistema, de um regime, né, do socialismo? O que pensa o socialismo? Quais são as ideias do socialismo? Quer dizer, isso que precisa ser buscado, sempre procurando a raiz do problema. Né? Do outro lado, que se tem o expansionismo, as ameaças, as tentativas de sufocar governos, regimes, povos, né, que procuram a sua independência, a sua soberania. O mundo, portanto, do capitalismo tem exatamente esse sentido. Como se chegou, por exemplo, à Primeira Guerra Mundial, a formação de trustes e monopólios, aquelas questões que a gente conhece bem, né? Quem estuda um pouco da história, conhece um pouco da história, sabe que o liberalismo, tal qual ele foi concebido como ideologia e como ação política, aquele liberalismo do Adam Smith, ele morreu no final do século XIX. E ali surgiram deformações que fizeram com que essa ideia do liberalismo fosse suplantada por outra realidade, que é a realidade da imposição autoritária de interesses econômicos dos trustes e monopólios. Que aí não tem mediação democrática, não tem assim uma interação com o conjunto das sociedades, dos países e assim por diante. A questão do colonialismo, do neocolonialismo, né? Como tudo isso perpassou a evolução do capitalismo e se transformou no chamado imperialismo já na época do capital financeiro, quer dizer, a imposição de interesses econômicos do capital financeiro, da grande concentração de dinheiro em grupos, que isso hoje tem a chamada hipertrofia financeira, quer dizer, os grandes conglomerados financeiros que operam toda a economia capitalista mundo afora, e isso tem, evidentemente, consequências políticas, que é exatamente a afronta ao chamado Estado Democrático de Direito à civilização. A Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial foram as duas, né? Foram rupturas com a civilidade, com a civilização. Quer dizer, foram respostas terroristas, sim, no sentido de um aterrorizar o outro, né? Respostas que se chamou de barbárie, né? Há uma contradição antagônica, insolúvel, que eles não conseguiram resolver pela mediação democrática, pelo diálogo, pelos interesses mútuos dos agentes envolvidos naquelas contradições que se formaram ali. Né? Então, portanto, nós temos uma definição clara de que a origem das bestialidades, das barbáries e assim por diante, a origem está exatamente nesta formação econômica, histórica, né, que deriva para crises sociais, crises políticas, guerras, morticínios, genocídios e assim por diante. Né? Quer dizer, compor tudo isso para a gente achar o elemento central das manifestações agora do dia 8, as manifestações aí do chamado bolsonarismo, isso é fundamental. O Bolsonaro não pregou isso constantemente durante toda a sua aparição pública? Ou ele não é um terrorista? As políticas que foram adotadas aqui na época da ditadura militar no Brasil foram ou não foram terroristas? Aquilo era ou não era terrorismo de Estado? Como agiam os bandos nos porões, o ídolo, o famoso ídolo do Bolsonaro e do general Mourão, é importante dizer isso. Tem até um artigo no meu site, o outro lado da notícia.com.br, que eu comento isso, que o Mourão e o Bolsonaro, junto com o Ustra, têm as mãos sujas de sangue do Carlos
Nicolau Danieli, de quem eu escrevi a biografia e que foi assassinado pessoalmente pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra nos porões do ECOD de São Paulo. E o Mourão elogiou o Ustra também, assim como o Bolsonaro. Consequentemente, o que nós temos? São dois expoentes do terrorismo de Estado governando o país, o presidente e o vice-presidente. Né? Se eles têm essa ideia terrorista de defesa da ideologia do terrorismo, né, e eles estão à frente de um processo político agora, que ganharam as eleições de 2018, em decorrência de muitas outras causas que têm sim interface com o terrorismo, né, naturalmente eles foram aplicar a sua ideologia. A ação política decorre de uma determinada ideologia. Se a ideologia deles é de terrorismo de Estado, naturalmente eles estão praticando uma ação política de terrorismo de Estado. E isso vai se espalhando pelos seus seguidores, vão se constituindo também, comentei bastante isso aqui no vídeo anterior, vão se constituindo bandos, porque a lógica de funcionamento do nazifascismo basicamente é a corrupção, corrompendo, né, nichos em diferentes setores da sociedade, fazendo as correias de transmissão da ideologia do terrorismo ou do nazifascismo, e vão arregimentando essas pessoas que foram esses que foram lá em Brasília no dia 8 e praticaram aquela ação de barbárie. Acho que a caracterização ela fica bem definida, portanto, qual é a natureza daqueles atos dos bandoleiros que foram em Brasília, fazendo sempre a gradação, né, as pessoas envolvidas, né, como isso se propagou como ideologia, quem são os responsáveis pela propagação dessa ideologia, né, e como isso se organizou aí nas igrejas fundamentalistas bolsonaristas, de terroristas, ladrões, né, como isso se organizou nas Forças Armadas, como isso se organizou nas corporações policiais, em setores midiáticos e assim por diante. Como o sistema do terrorismo bolsonarista foi montado. Né? Eu acho que fica, portanto, bem caracterizado. Agora, é isso que eu falei aqui anteriormente, os Estados Unidos, por exemplo, gostam de chamar todo mundo de terrorista. Né? Aquela história do eixo do mal, do Bush, essas bestialidades todas que eles praticaram aí. E criaram, inclusive, a tal da lista dos países terroristas. Puseram Cuba, por exemplo. Okay? O que Cuba faz de política de terrorismo? Quer dizer, a ideia de procurar atribuir aos outros o que eles fazem. Isso faz parte de uma manobra, né, bem conhecida aí na história, faz parte, inclusive, da negação do que eles são para dizer que eles são, como eles mesmos dizem, cidadãos de bem, né? Porque ninguém vai assumir um crime tão bestial como esse. Então eles vão repudiar. Tem aí, pelo mundo afora, as manifestações aí dos iguais, né, dos bolsonaristas, lavajatistas. A Lava Jato também teve uma política terrorista, é bom registrar isso, de terrorismo de Estado, né, de terrorismo judiciário, né, e consequentemente chegou ao terrorismo midiático. Eu sempre comento isso aqui, né? A prática do terrorismo midiático, de amedrontar as pessoas. Isso é típico de formação de gangues, de bandos, que é exatamente o que eu digo aqui, que a mídia brasileira, por exemplo, é um cartel mafioso midiático. O que faziam, por exemplo, Assis Chateaubriand, tem a biografia aí do Fernando Moraes, muito boa, Chateau, Rei do Brasil. É o que fazia o Roberto Marinho, tem um artigo meu no meu site, o outro lado da noticia.com.br, como o Roberto Marinho conseguiu montar a Rede Globo de televisão em plena ditadura militar. Eles são grupos, portanto, que atuam de maneira terrorista, aterrorizando as pessoas. Também o terrorismo tem as suas gradações, quer dizer, como você faz uma ação, né, concreta de violência, de terrorismo, ou como você faz, como é o caso do cartel midiático, como você faz o terrorismo ideológico, o terrorismo econômico, o terrorismo político e assim por diante. Né? Na verdade, o que se tem é exatamente essa fronteira. Né? Como você estabelece a fronteira, como você tem um mundo de paz, né, de solidariedade, de fraternidade, quais são as ideias que movem as ações políticas, os movimentos políticos nesse sentido.
e quais são as ideias que negam tudo isso, né? Então, se a gente for fazer uma análise, por exemplo, agora no Brasil, nós temos aí uma radiografia, um retrato bem definido de tudo isso, né? Ah, evidentemente que nós temos que sempre partir desta questão, né, de como se formaram os movimentos políticos, as correntes ideológicas ao longo da história, que é a extrema-direita. Tem a história, por exemplo, do tal do ovo da serpente, muita gente fala disso, fazendo uma referência, evidentemente, de como surgiu o nazifascismo, o nazismo, né, que foi ali o tal do ovo da serpente. Na verdade, até publiquei nas redes sociais, quer dizer, enquanto houver serpente, haverá ovos. Né? Ou seja, enquanto houver capitalismo, haverá as ideias do nazifascismo, as ideias de extrema-direita. Porque o capitalismo vai produzir constantemente barbárie, crises, e essas ideias, naturalmente, vão ser apropriadas por bandos criminosos que vão fazer as suas correias de transmissão e vão organizar ação política como essa que nós vimos agora no dia 8, como a gente viu na Alemanha do Hitler, aqui no regime de 37, aqui no Brasil, a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, como a gente viu no regime de 64, como a gente viu na guerra bestial de genocídios e morticínios na Coreia, no Vietnã, né, os golpes aqui na América Latina, e etc, etc, as políticas coloniais. Fala-se, por exemplo, aí muito do Churchill. Qual foi o papel do Churchill em tudo isso? Como isso gerou contradições complexas de uma alta complexidade no processo da Segunda Guerra Mundial. Né? Como a bestialidade nazifascista foi enfrentada e como isso gerou, né, contradições antagônicas e não antagônicas, que essas contradições se desdobraram depois em outras ações políticas que eu sempre falo aqui, a doutrina Truman renovada por Eisenhower e depois por Kennedy, etc., né? Chegando aí aos dias atuais, aos dias de hoje. Né? Mesmo agora, nos Estados Unidos, tem aí essas coisas assim que às vezes a gente fica incrédulo, né? Quando a gente vê, como se diz, né? Vê com os próprios olhos. Eu vi, por exemplo, o diálogo de uma dona de uma livraria em São Paulo, uma livraria grande em São Paulo, conversando com alguém conhecido que não trabalhava lá, e era um diálogo de Facebook dos nazistas, dos bolsonaristas, que agora acabou tudo, que quem puder ir embora do Brasil que vá, porque daqui a 4 anos o Brasil já é comunista, que os marxistas-leninistas agora estão no poder, e o outro lá falando coisas assim, mais ou menos desse tipo, e atacando Biden dos Estados Unidos. Vejam que mesmo no centro do sistema tem essas contradições. Aí entra esse problema, né? São contradições antagônicas, entra exatamente o juízo que a gente pode fazer do sentido da justiça. Como você vai punir, por exemplo, o trumpismo nos Estados Unidos ou o bolsonarismo aqui no Brasil, depois dessas arruaças terroristas do dia 8? Qual é a punição que você pode dar? Tem o limite, evidentemente, da chamada justiça burguesa, né? Quer dizer, isso vai até um certo ponto. Isso não é uma justiça que você pode dizer que ela vai realmente, efetivamente, punir a origem do problema. Essa que é a questão. Você pode pegar um aqui, outro ali e tal, né? E, nesse sentido, não há nenhuma reparação a se fazer à conduta do Alexandre de Moraes, ministro aí do TSE, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? Não há nenhuma reparação que se possa fazer. Agora, é preciso ter em conta que esta justiça não é uma justiça, né, efetiva. Quer dizer, não vai chegar à raiz do problema, porque a gente sabe onde está a raiz do problema. Né? E que, eventualmente, isso também pode ser usado, né, em outras circunstâncias, para outras finalidades. Né? É isso. A justiça burguesa, né, significa a gente dizer que estamos falando de justiça de classe. Né? E se nós estamos falando de justiça de classe, nós temos que procurar a origem das classes. De novo, problema aí do socialismo, do capitalismo,
né, as vítimas do capitalismo que se organizam para fazer os seus protestos, as suas ações políticas, os seus movimentos políticos, né, tudo isso é reprimido. Só a gente pegar aqui a história do Brasil, como isso se deu, né? Agora, evidentemente que tudo isso precisa ser posto, né, num contexto histórico, precisa ser devidamente dimensionado para a gente também não ter assim atitudes voluntaristas, né, por os desejos à frente da realidade, né? Preciso sempre considerar isso, fazer as mediações e as contemporizações. Mas, efetivamente, né, se a gente não olha para a questão da justiça em perspectiva, no sentido de superar as causas, ou seja, de matar a serpente, que está constantemente botando ovos, ou nas palavras do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, né, a cadela do fascismo está sempre no cio. É importante a gente pegar essas questões todas para a gente, né, ir fazendo aí as equações, né, tirando os noves fora, como diz o povo. Então, portanto, é evidente que a extrema-direita no mundo todo vai negar essas ações, como negaram no episódio lá do Capitólio nos Estados Unidos dos trumpistas, no processo ali da posse, na eleição recente aí do Biden, né? E assim por diante. Mesmo algumas ações assim treslocadas de alguns movimentos aí, né, dito de esquerda, né? A gente sabe que o famoso problema do esquerdismo que o Lênin falava, né, tem muitas ações treslocadas que a gente não pode, né, pôr no campo, né, da ideologia propriamente dita, né, de esquerda. Quer dizer, eles não assumiram a ideologia de esquerda, né, obviamente considerando o que é a ideologia de esquerda, levando em consideração os elementos históricos, filosóficos, as categorias econômicas, as classes sociais, os trabalhadores, né, o capitalismo que produzem vítimas, que são os trabalhadores que se organizam e tal. Quer dizer, isso tudo compõe, né, um campo de ideias que é a ideologia. Então, esses grupos não falam pela ideologia de esquerda, né? Então, a gente não pode dizer que são grupos efetivamente de esquerda. São grupos de treslocados, de gente, vamos dizer assim, que não tem responsabilidade social, responsabilidade, né, com a história, com o povo, enfim, etc. Né? Tudo isso, gente inconsequente, esta é a definição. Mesmo, às vezes, a gente vê por aí, né, os países que são oprimidos pelo terrorismo de Estado, né, sobretudo agora, né, nós estamos falando do regime dos Estados Unidos, tinha também no regime do Hitler, no regime do Czar e outros regimes aí, né, de perfis nazifascistas de extrema direita, as respostas às vezes têm atos terroristas, né? Quer dizer, como você analisa isso? A esquerda sempre condenou o terrorismo, porque o terrorismo é isso, é você apavorar, aterrorizar, volto a dizer. Isso não é método da esquerda. A esquerda ganha porque ela tem moral, né? Ela tem consigo esse fato de que ela está fazendo sempre, constantemente, análise concreta da realidade concreta para tomar a sua atitude diante de uma condição estabelecida. Não tem ações treslocadas, né? Portanto, o terrorismo é condenado pela esquerda. Sempre foi, faz parte da ideologia da esquerda condenar o terrorismo. Então, esses grupos que respondem com ações terroristas, portanto, naturalmente, têm que ser condenados pela ideologia da esquerda. Mas é preciso também dimensioná-los. Quer dizer, quem provocou? Quer dizer, aí é aquela história, né? Provocou e teve a resposta. Os atentados de 11 de setembro, por exemplo, né? Quer dizer, os Estados Unidos praticaram terrorismo, o governo, o regime, não o povo. É sempre bom separar as coisas. O regime praticou terrorismo o tempo todo. E aí vieram outros terroristas e deram a resposta com a mesma moeda. Né? Quer dizer, então, é preciso primeiro entender as coisas e condenar ambos. Né? Condenar ambos. Condenar o terrorismo, né? No sentido, né, geral da coisa. Né? E definir bem, né, o que é terrorismo, para não acreditar, por exemplo, que os que fizeram a resistência no Vietnã, na China, na União Soviética, né, em Cuba, né, não dizer que esses são terroristas, né, ou mesmo quem fez aí, né, a resistência aqui no Brasil, a guerrilha do Araguaia, por exemplo, foi muito acusada nesse sentido. Quer dizer, você fazer a resistência democrática, você está fazendo, na verdade, a resistência ao terrorismo. Né? Então, eu acho que as coisas
definidas assim, a gente tem uma compreensão melhor, né? Mas o combate ao terrorismo, ao nazifascismo, tem que ser feito sempre, né, com esta perspectiva de superação das suas causas, das suas contradições antagônicas. E aí a gente tem que pegar também os projetos políticos que se formaram para responder aos antagonismos do capitalismo. O liberalismo, eles vivem falando aí de liberalismo, mas o liberalismo morreu, faliu, acabou, né? Não tem mais liberalismo. Surgiu aí depois a ideia do neoliberalismo, né? Isso foi muito falado aí, uma propaganda intensa. Hoje em dia eles não falam mais de neoliberalismo porque o neoliberalismo faliu. Não tem como, né, responder aos problemas causados pelo próprio neoliberalismo, tentando responder aos problemas do liberalismo, e agora eles ficam aí, né, de novo tentando fazer ressurgir a ideia de que existe um pensamento liberal, né? Então, o neoliberalismo produziu mais desgraças, potencializou as desgraças sociais, as tragédias sociais do velho liberalismo, que resultou depois na sua suplantação pelo sistema de trustes e monopólios nas guerras, etc, etc, né? E surgiu aí nessa conversa toda também o chamado projeto social-democrata, né? Que foi, concretamente, a social-democracia faliu, tal qual a gente conheceu, ela faliu, porque ela foi se distanciando das chamadas ideias marxistas, socialistas. Social vem exatamente, socialismo, social, democracia, a origem do nome vem exatamente do pensamento marxista, social, né, social-democracia. Né, e a social-democracia foi se distanciando, tiraram inclusive alguns partidos aí social-democratas, acho que da Alemanha, se eu não me engano, tiraram inclusive as denominações, né, marxistas, as ideias, né, socialistas e assim por diante, foram tirando dos seus programas, dos seus estatutos. Também no movimento comunista houve muito disso. O exemplo, talvez assim, mais característico de tudo isso, de renegação das ideias socialistas marxistas, é o Partido Comunista da Itália. O Partido da Nação, o partido que enfrentou os fascistas, né? O partido que organizou ali a resistência, né? Virou um partido assim, com um grande prestígio na Itália. E aos poucos foi se distanciando dessas ideias, então depois abandonou tudo, né? Abandonou inclusive nome, símbolo e etc. Virou Partido de la Sinistra, partido de esquerda, sei lá o que é hoje lá, né? E isso também causou assim uma certa desorientação nas ideias socialistas, comunistas, marxistas. Então, quer dizer, isso ocorre por quê? Porque tem uma crise. Tem uma crise ideológica, uma crise política, o próprio marxismo vive uma crise, ainda vive. Né? Existe pouca compreensão do que representa essa crise do marxismo. O marxismo precisa, o PCdoB nesse sentido tem feito aí muito trabalho, né, para desenvolver a ideia, fazer uma releitura de todo o processo histórico e uma adaptação à contemporaneidade. O PCdoB tem uma produção teórica nesse sentido gigantesca. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, né, que isso tudo, evidentemente, que precisaria agora ser estudado, né, ser ainda mais desenvolvido, né, e ser propagado, né? Concretamente é isso, porque você fazer o combate às mazelas do capitalismo, inclusive o terrorismo nazi-bozista, nazi-bolsonarista, nazi-lavajatista, né, implica você fazer um combate de ideias, né? Então nós temos aí, portanto, uma complexidade muito maior do que às vezes a gente vê aí nas aparências, né? E é isso, basicamente é reafirmar as ideias democráticas, né? Buscar a fundamentação teórica do que é a democracia. Se fala muito aí de democracia. A democracia está aí, por exemplo, na mídia, né? Constantemente eles estão falando aí de democracia, etc, etc. O que nós temos, na verdade, são atitudes que afrontam a democracia. Eu peguei aqui algumas coisas dos jornalões desses dias, né? De hoje, inclusive. Tem aí, por exemplo, o editorial do Estadão de hoje, que fala assim, ó, ainda mais cuidado com a economia. É o título do editorial do Estadão, o principal editorial do Estadão. Acho que é o principal, se não me engano.
que diz assim: assegurar a governabilidade de Lula não é desculpa para ampliar gastos públicos ou para manter desonerações extemporâneas e irresponsáveis. Prestem atenção nos termos. Como eles são totalitários, autoritários, é uma espécie assim de seita, né? Isso é fundamentalismo, que eles dizem liberal, na verdade neoliberal, que faz sim interface com as ideias de extrema-direita, que alimenta inclusive os nazifascistas. Vejam como há fronteiras aí indefinidas, né? Os comportamentos do pensamento de direita, eu sempre digo aqui que a direita tem um espectro. Às vezes as ideias de direita se concentram na extrema-direita num determinado movimento político, que foi o que nós vimos aqui com o lavajatismo, com o bolsonarismo. Quer dizer, o Bolsonaro chegou na presidência da República por méritos próprios ou por um processo que a própria direita formou, né? Vem lá de trás, né? Vem lá de quando Lula tomou posse. Então o ovo da serpente não foi botado agora, né? Foi botado, a serpente está botando o ovo constantemente. E botou o ovo ali, assim que o Lula assumiu a presidência da República, a serpente saiu botando o ovo. Depois o ovo gerou a farsa do mensalão e outras barbaridades que a gente viu, movimentos aí, né, de extrema-direita, golpistas. Chegou a quadrilha da Lava Jato, consequentemente ao golpe de 16 e Temer e Bolsonaro, e é isso aí que nós estamos vendo, né? Então, aqui a raiz do problema onde está. Não há espaço para erros. Não erre, Lula. Por favor, não queira fazer um governo democrático, progressista, de inclusão social, de desenvolvimento nacional. Não, de jeito nenhum. Diz aqui, ó, os atos golpistas de domingo reduziram o espaço e o tempo para erros na política e na economia. Assegurar a governabilidade do terceiro mandato de Lula não é desculpa para ampliar os gastos públicos ou para manter desonerações extemporâneas. A responsabilidade é ainda mais necessária. Porque é importante a gente se situar aqui, que são dois governos, dois mundos, duas classes fundamentais, o povo e as elites. Eles estão falando pelas elites. Isso aqui é o governo da elite, não é o governo do povo, né? Então tem antagonismo aí, veja. Como vai resolver isso? O Estadão está dizendo aqui, ó, nada de povo aí no governo Lula. Não põe povo no governo Lula. Está aqui, explícito. Prosseguindo. É sintomático e muito preocupante, portanto, que a primeira reunião oficial de Haddad e sua equipe no Ministério, o Ministério da Fazenda, tenha dado pouca ênfase às ações de redução dos gastos públicos. Reduzir o quê? Investimento em saúde, educação, infraestrutura e tudo mais. Veja, tira dinheiro do povo para passar para a elite. Claramente, isso aqui, ó. Diz aqui, a revisão de contratos e programas, segundo o plano apresentado, renderia 15 bilhões de reais, enquanto a autorização para executar despesas menores que as autorizadas pelo orçamento geraria 25 bilhões, ou seja, economizou 15 bilhões e gastou 25 bilhões. Então tem um erro aí. Quer dizer, tirou o Ministério da Fazenda, não sei qual é a operação que eles fizeram aqui, mas o fato é que fizeram lá algumas mudanças de contratos, programas, não sei mais o que, conseguiram reduzir 15 bilhões. Ao mesmo tempo, gastaram 25 bilhões. Gastaram com o quê? Essa que é a questão. Pronto. Ó, sem descuidar da imprescindível redução dos gastos públicos que não são reduzidos trocando o seu nome por investimentos, como quer Lula, os gastos públicos, o Lula fala, não é gasto, é investimento, investir na saúde, na educação, na infraestrutura e tal. O Lula fala isso, o Estadão, não, o Lula está querendo gastar e está trocando gasto por investimentos. Veja que tem um cinismo aí, né? Isso é terrorismo midiático. O lado das receitas é o que pode garantir os melhores resultados de reequilíbrio fiscal. Nesse sentido, um programa de avaliação e revisão de políticas públicas se mostra urgente e essencial. Quer dizer, é preciso reduzir os gastos públicos, os investimentos que o Lula tem falado, que o Estadão ataca o Lula aqui por isso. Tem um outro editorial, que eu acho que é de anteontem do Estadão, que diz assim, ó, um toque de lucidez no governo Lula, que eu comentei aqui também no vídeo passado, se referindo a Simone Tebet. O papel da Simone Tebet, a tal da terceira via, a imposição que eles tentaram fazer do neoliberalismo no governo Lula. Diz assim, ó, não era o cargo que Simone queria. As tantas, o editorial diz isso, né? Simone queria outro cargo e depois ela foi para o planejamento. Mas talvez seja o que o país precisava. Que a ministra do Planejamento seja a voz racional num debate não raro pautado pelo pensamento mágico. Você falar em investimentos públicos, desenvolvimento, soberania, democracia é pensamento mágico.
Eu comentei no vídeo passado que a Simone Tebet é um polo de disputa no governo. Essa gente aqui, as elites, o projeto neoliberal, autoritário, né, de terrorismo econômico, terrorismo midiático, né, tentam fazer dela uma espécie assim de enclave dentro do governo, né? E o Lula, que não é bobo nem nada, né, o PT tem dificuldade para entender isso, né, até porque o PT tem sim uma certa dificuldade, inclusive, de compreensão desses processos históricos, essas categorias filosóficas da economia política e assim por diante. Até pegar aqui, esqueci a biografia do Aurélio Pérez, que essa biografia trata exatamente de como surgiu o PT. O PT tem, na sua essência, a ideia social-democrata, com várias nuances, né? Grupos que se formaram dentro do partido. No início teve uma predominância, inclusive, desses extremistas aí, não é pejorativo, são extremistas mesmo, da chamada o esquerdismo, né, o trotskismo aí, né, que é isso aí que eu falei, né, são inconsequentes, irresponsáveis e assim por diante. Vão lá para a extrema direita, né, eu chamo de esquerda ferradura. Eles se dizem muito distante da direita, mas quando você, porque eles olham assim, vê a ferradura, a volta da ferradura, quando você vai ver, na verdade eles estão muito próximos um do outro, né? Mas enfim, na biografia do Aurélio Pérez tem isso, o debate vivo, ao vivo, podemos dizer assim, na descrição que Aurélio Pérez, que foi deputado do PCdoB, eleito em 78, reeleito em 82, ele participou ativamente desse debate sobre o que é o debate na esquerda, as forças de esquerdas que estavam se reorganizando no processo ali da luta pelo fim da ditadura militar. Ainda voltando aqui ao Estadão, ao editorial sobre a Simone Tebet, diz o seguinte: ela já havia rejeitado a pasta antes oferecida pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com o argumento relembrado no discurso de posse, de que tem uma visão liberal na economia, a razão pela qual não compartilha muitas das ideias defendidas pelos petistas. Simone Tebet, ela tinha uma visão liberal, que vinha a ser liberal, é a questão, né? A senadora mudou de ideia depois de um bilhete escrito de próprio punho por Lula, no qual ele pediu a ela que aceitasse o Ministério do Planejamento. Não era o cargo que Simone Tebet queria, mas talvez seja aquele que o país mais precisava. Afinal, é onde a visão da senadora pode fazer a maior diferença. Aspas aqui da Simone. O nosso papel do Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos e da qualidade deles, é colocar os brasileiros no orçamento público, afirmou a Simone Tebet. Eu não sei até onde a Simone Tebet domina essas ideias, né? O que vem a ser, na verdade, essa história de liberal, pensamento liberal. Não sei se ela tem assim, um conhecimento profundo disso. Mas se ela tiver um mínimo de sensibilidade social, de cognição social, ela vai perceber facilmente que aqui ela está sendo, né, chantageada por esses grupos do terrorismo midiático. Prossegue o Estadão. Quando o dinheiro é curto, deter a prerrogativa sobre sua destinação final se torna um ativo ainda mais valioso. É um poder que pode levar carreiras políticas para outro patamar, para cima ou para baixo. Quer dizer, se a Simone Tebet não passa para o lado deles, das máfias, aqui do Estadão, né, ela vai para baixo. Se ela passar, ela vai para cima, de acordo com a conceituação deles. Né? E vice-versa, porque está se falando aqui de luta de classes, é isso. E encerrando, diz o seguinte: o que se espera é que a ministra tenha habilidade para cumprir essa necessária missão, bem como para moderar as ações do governo de que fará parte, trazendo racionalidade e um debate que muitas vezes é pautado pelo pensamento mágico da gastança sem limites, que tenha sucesso nessa tarefa inglória. Isso aqui é meio que um ultimato a Simone Tebet. Isso é terrorismo. Olha os terroristas aqui, né? Tem também uma coluna do Merval Pereira no jornal o Globo de ontem, que é terrorismo puro. Que ele diz o seguinte: até mesmo representantes da extrema-direita ideológica da França e da Itália comprometidos com o jogo democrático, a extrema-direita comprometida com o jogo democrático deles, claro, se pronunciaram contra o vandalismo como ação política, assim como, para vencer a eleição, Lula levou o PT para o centro, idealizando uma frente ampla partidária. É como se o Lula tivesse esse poder mágico de tirar o PT da esquerda e levar para o centro. Levar para o centro significa, na verdade, levar para a direita. Então, o Lula tirou o PT da esquerda e levou para a direita para ganhar as eleições, com a tal da frente ampla partidária. É de uma burrice, de uma sandice,
Isso aqui, se você for analisar assim, né, vamos dizer assim, literalmente, mas se você analisa assim, fazendo a abstração, a gente entende que é exatamente isso. Né? É uma guerra, é terrorismo, guerra ideológica, guerra midiática, guerra econômica. Mais na frente ele diz que Lula entenda a situação, pois não será com um governo de esquerda que conterá as ações de grupos radicais. Falando aqui dos grupos radicais da direita. Então o Lula não pode fazer um governo de esquerda, porque senão ele não vai conter os grupos radicais de direita. Veja que, é assim, é impositivo a coisa. Né? Na minha opinião, eu penso assim, né? Eu acho assim, fundamenta-se as ideias assim, assim, assado. Que Lula entenda a situação. Ô, seu burro, presidente burro, entenda. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Isso é ou não é terrorismo? Depois ele fala assim, tentar defender uma suposta superioridade da esquerda sobre a direita só atiça os ânimos de quem não quer ver o PT no poder. Então você não pode falar nada de esquerda. Esquerda, não presta. Bom mesmo é direita. Então ele está dizendo aqui, o PT, para de ser PT, para de ser de esquerda, povo e tal, né? Passe para o lado das elites. Convenhamos. O governo Lula deve se impor a essa gente, essa quase metade do eleitorado que votou em Bolsonaro, pela eficiência, pela seriedade, pela sensatez. Então, o eleitorado votou no Bolsonaro pela eficiência, pela seriedade e pela sensatez. Quase metade do eleitorado que votou em Bolsonaro tem isso aí. Agora, vamos ver qual é a seriedade do Bolsonaro. Qual é a eficiência? Qual é a sensatez? É a tal do projeto neoliberal. Tudo que ele fez de neoliberalismo do governo, na visão do Merval aqui, que é porta-voz dos Marinhos, dono do Grupo Globo, que fala por Wall Street e assim por diante, tudo isso é eficiência, sensatez e seriedade. Vai em frente. Lembrar que foram quadros de carreira nas estatais que participaram da rapina do Petrolão só reforça a tese de que o governo deve levar em conta não apenas a divisão de cargos entre seus aliados, mas o conceito de que a máquina pública deve ser usada para melhorar o país, não para rechear os cofres partidários ou os bolsos de líderes políticos. Isso aqui é um discurso tipicamente lavajatista. A Lava Jato foi ou não foi terrorista? O que eles fizeram? Crimes bárbaros, hediondos, sequestro, extorsão e assim por diante. E produziram isso aqui. E ele está dizendo que isso que é o certo. Ou seja, vejam que tem uma delinquência intrínseca à ideologia da direita. Isso aqui é delinquência. Prossegue. Quando Lula era hegemônico, ninguém se dizia de direita. Ser de direita tornava o cidadão um pária. Hoje, líderes de direita surgidos nos últimos anos, com gestões competentes e ação política eficaz, são um refúgio para eleitores que não querem se misturar com os extremistas, mas também não veem o PT ou Lula como solução. Muito ao contrário. Então é isso aí. Então, eles acham que tem que... Não é que eles acham, eles defendem ou passam essa ideia de que existe, na verdade, um grupo de puros, de iluminados, de incorruptíveis, que se chama assim a direita, né? Que já se chamou de direita civilizada, que é o espectro, né? Você tem no espectro, você tem todo o pensamento de direita. Então é isso aí. Na verdade, isso é golpismo, é um golpe. Tá dando golpe no povo. Olha, Bolsonaro não serve. A Lava Jato serve. Os vagabundos da Lava Jato estão aí todos desmoralizados, né? Viraram aí párias, literalmente, né? Mas você pode formar, o que eu falei aqui no vídeo passado, de catalisador. Você pode formar outros catalisadores. A tentativa que eles fizeram com a Simone Tebet e continuam fazendo agora, né? Que no fundo, isso aí tem sim interface com o nazifascismo. Tem sim. Eles não estão contra as ideias que criaram o terrorismo bolsonarista. Né? Eles estão, na verdade, contra as ações por conveniências, mas sempre dispostos, é o ovo da serpente, a botar novos ovos e criar novos catalisadores das ideias da direita. O Estadão tem um editorial hoje que também fala disso, da Petrobras. Vejam que a Petrobras e o orçamento público, as estatais, a Petrobras, no caso, que é um gigante que produz assim, recursos numa escala, né, muito grande, que eles deram o golpe para roubar tudo isso. Né? Recomendo, já falei aqui outras vezes, o artigo que eu fiz, tem no meu site, outrodanoticia.com.br, né, o cerco histórico da direita à Petrobras. Para roubar a Petrobras. Roubar o que a Petrobras faz. Tirar petróleo, vender, gerar divisas, recursos, tal, que deveria servir ao país, à soberania do país, aos interesses do povo. Né? Que a Petrobras foi criada exatamente pelo Getúlio, exatamente para isso, num processo muito longo. Tem aí também no meu site,
Tem também a história do Monteiro Lobato, né? A luta do Monteiro Lobato e outros patriotas, né? Verdadeiros patriotas. Vocês são patriotários, não tem nada a ver com patriotas. E diz aqui o Estadão, usada como um instrumento de combate à inflação por governos petistas, a Petrobras acumulou um prejuízo de 180 bilhões de reais. Vejam, então os petistas usaram a Petrobras, quer dizer, não vamos atrelar o preço dos combustíveis à cotação internacional. Vamos fazer aqui os custos, os investimentos, não sei mais o que a gente faz aqui, vamos dizer assim, uma contabilidade que permita a Petrobras não ter prejuízo e atender às necessidades do país e do povo. Mas não, na lógica do Estadão, que é a lógica dos neoliberais, da roubalheira, ele está dizendo o seguinte, à medida em que isso foi feito sem fazer o atrelamento com as cotações internacionais, a Petrobras deixou de juntar 180 bilhões de reais que caía nas mãos deles, do parasitismo financeiro. Diz aqui, ó, com todas as letras. A Petrobras acumulou um prejuízo de 180 bilhões de reais por não repassar as variações das cotações internacionais do petróleo ao mercado interno. Ou seja, o mercado interno, o povo que compra gás, gasolina, diesel, etc., o povo tinha que pagar o preço internacional não porque tinha um custo da Petrobras, mas porque tem um preço internacional que serve exatamente à especulação e ao enriquecimento dos que lidam aí com o mundo das finanças, né? Os famosos conglomerados financeiros que eu falei aqui no início. Sem subestimar os efeitos pernósticos da corrupção, os desvios descobertos nas investigações da Operação Lava Jato levaram a reconhecimento de perdas bem mais modestas, em torno de 6,2 bilhões. Eu já comentei bastante essa cifra aqui, 6,2 bilhões de reais. Isso já foi cabalmente desmentido, isso é uma farsa, né? Isso é uma canalice que eles fizeram aí, né, exatamente no contexto da Operação Lava Jato, puseram no balanço e o Estadão está invocando isso aqui. Vejam que isso aqui também é terrorismo, e ladroagem, e canalice. Né? Vejam, portanto, que as coisas têm assim, um grau de complexidade muito grande. Né? Acho que tudo isso precisa ser contabilizado para a gente entender qual é realmente a dimensão da luta de classes nesse momento. Tem esses bandos aí, né? Terroristas, sim, né? Devem ser punidos, rigorosamente punidos, levando em consideração que nós estamos falando aqui da justiça burguesa e que, no fundamental, é importante dizer que existem causas que geram tudo isso. Né? O terrorismo, portanto, está muito bem caracterizado, muito bem definido quando a gente analisa exatamente levando em conta tudo isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue esse vídeo, peço para você se inscrever no canal do YouTube, acompanhar no Facebook, no Instagram, né, no Twitter, né, para a gente exatamente fazer aqui o combate, né, fazer a luta de ideias. Um abraço, até a próxima.